Que bom estar de volta, que bom estarmos juntos, meditando nesse poder fantástico que é a palavra de Deus. Poder para nos dar vida nesse mundo complicado que a gente vive. E hoje eu quero falar exatamente sobre a presença de Deus nas nossas vidas. E eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 57 de Isaías, tem um verso muito conhecido, verso 15, que diz assim: Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Está falando da transcendência de Deus, né? Um Deus que transcende o universo, transcende a sua criação. Mas também habito com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quer dizer, no momento de contrito, lembra que? Lembra um momento de sofrimento, de dor, e Deus habita em nós para nos dar novo alento. Coisa fantástica. Está falando da imanência de Deus, dois termos teológicos, né? Transcendência e imanência. Agora, outra leitura. Palavras do próprio Cristo no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 18, que diz assim para nós: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Olha que coisa fantástica. O Cristo, o Deus encarnado, dizendo que não vai nos deixar órfãos, não vai nos deixar sozinhos. A palavra hebraica para a presença de Deus em nós é Yahvé Shammah, o Deus que se faz presente na nossa vida. Interessante que chamar também é uma palavra hebraica que significa ouça, ouça, que o judeu piedoso leva isso muito a sério. Ele recita o verso de Deuteronômio, capítulo 6, que diz assim: Ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o principal mandamento da lei, Jesus falou isso. Então, o judeu acorda de manhã, recita esse verso. Durante o dia, em várias oportunidades, ele recita esse verso. Quando vai orar, ele tem esse versinho escrito, coloca numa caixinha, coloca na sua testa, chamado filactério, e para mostrar que esse verso tem que estar na mente do judeu. Ele ensina esse verso aos seus filhos. Você entra na casa dele, tem lá, na entrada do batente da porta, onde você bota a mão, está escrito esse verso. E durante toda a sua vida ele profere esse verso, até no momento da sua morte, mostrando a presença de Deus. É tão lindo isso, irmãos. E Jesus, o próprio Isaías vai falar que Jesus é o Deus Emanuel. Emanuel, El significa Deus. Manu significa presença, o Deus presente. E Cristo está falando, não vou deixar órfão, porque eu vou habitar em vocês. Por meio de quem? Por meio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo que habita em nós. São realidades espirituais fantásticas, irmãos. Fantásticas. Mas o problema é, a gente não percebe a presença de Deus. Esse é o problema. E eu vou dar alguns motivos para isso, né? Primeiro motivo, acho que muitos cristãos não sabem quem realmente é Jesus Cristo. Olha só, Jesus estava 3 anos andando com os discípulos. Tinha feito muitos milagres. Eles foram testemunhas oculares desses milagres. Jesus pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí alguns falam, olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, que é um dos profetas, que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E Jesus pergunta para eles e pergunta para nós: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro recebe uma revelação do próprio Deus
e fala uma frase fantástica: Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, irmãos, nós estamos no ano de 2024, acabando no ano de 2024. Até hoje, em 2024 ano, não se para de falar sobre Jesus Cristo. Isso mostra que ele não era um homem comum, né? É o próprio Filho de Deus vivo. E quando ele estava com os judeus, na Palestina, em várias ocasiões, ele chocava os judeus. Primeiro que ele se autodenominava Filho do Homem. Esse título está lá em Daniel capítulo 7, é o título do Messias. Teve outra ocasião que eles falaram: antes de Abraão existir, eu sou. Ainda fala a palavra, o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, que é impronunciável, eu sou. Né? Ele perdoava os pecados das pessoas. Os fariseus achavam isso uma loucura, que só Deus, uma blasfêmia, só Deus podia perdoar. Certa feita ele se compara com Jonas, ele fala: aqui está quem é maior do que Jonas. Depois ele fala: a rainha do sul veio até Israel para ouvir as palavras de Salomão, a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Olha só, irmão. Eu olhava João Batista, você achava que João Batista era maior? Aqui está quem é maior do que João Batista. Olhava para o templo gigantesco, fantástico, que Herodes mandou reconstruir. Ele fala: eu sou maior do que o templo. Depois que ele ressuscita, ele fala: eu tenho toda a autoridade sobre céus e terra. 2024, não paramos de falar nele. Um homem para proferir essas palavras, ou primeiro, ou ele estava, com todo respeito, completamente louco, ou endemoniado, ou então é o próprio Deus falando. E ele é o próprio Deus, porque senão não existiria igreja, irmãos. A igreja teria acabado logo no início, lá em Jerusalém. Tá? Então, reparem, essa promessa maravilhosa que ele está falando só pode ser falada pelo próprio Deus. Eu estou convosco até o final dos tempos. Eu habito no coração contrito, ele falou para Isaías. Eu habito no coração abatido. A palavra está mostrando para nós quem Jesus Cristo é. E nós temos muita dificuldade na nossa mente de entender isso, principalmente quando a gente está passando por momentos de sofrimento. A gente acha que isso não é verdadeiro, que Deus esqueceu de nós. Então esse é o primeiro motivo. A gente não crê que Jesus Cristo é o próprio Deus falando. Consequência disso, vem o segundo motivo. Não vivemos pela fé. Nós somos pessoas que usamos a nossa razão baseado nos nossos sentidos físicos, na nossa visão, no nosso tato, né? E muitas vezes a gente coloca a nossa confiança no nosso salário, nos nossos bens, na nossa poupança, na nossa saúde muito boa, que nunca fica doente, né? Na nossa capacidade intelectual. Tudo isso é fumaça, irmãos. Tudo isso é uma névoa. Você pode estalar o dedo e ficar sem nada disso de uma hora para outra. E quando a gente fica de uma hora para outra sem isso, se a nossa fé não estiver firmada no Cristo, nós vamos estar num voo cego, sem saber que direção tomar. E aí eu me lembrei de uma história fantástica, real, que aconteceu mais ou menos há uns quase 30 anos atrás. Um piloto inglês fazia a rota com um avião de médio porte, aquele avião que pega em torno de 40 passageiros, fazia a rota da Escócia para a Inglaterra. O nome dele era Jim O'Neill. Ele tinha 65 anos de idade. Era um piloto extremamente experiente, já tinha feito esse voo centenas e centenas de vezes. Nunca teve um acidente com ele, né? E, de repente, ele estava fazendo esse voo, saiu da Escócia em direção à Inglaterra. 40 minutos depois, ele perde a visão. Ele não enxerga mais nada. Não conseguiu enxergar nenhum dos instrumentos na sua frente. Não era algo temporário, não, parecia algo definitivo. Ele não estava enxergando absolutamente nada. Depois se descobriu que ele teve um mini AVC. Um mini AVC que bloqueou a visão dele naquele momento.
Então, naquele momento, ele começa a sentir um desespero muito grande. Por quê? Porque a aeronave ia cair, ia morrer todo mundo. E ele consegue, tateando ali no instrumento, ligar a frequência de SOS e começa a falar com a torre. Todos esses diálogos que eu vou falar dessa história aqui, depois disso tudo que aconteceu, a BBC de Londres teve acesso a esses diálogos e divulgou. Então, tudo isso que eu estou falando são diálogos que realmente aconteceu. E ele começou a falar com a torre de controle: eu perdi a visão, estou cego, o avião vai cair, preciso de socorro urgente, extremamente nervoso, e como qualquer um numa situação dessa ficaria. E naquele momento, em Londres, estava pousando um major da Força Aérea Britânica, que era um instrutor de voo, chamado Paul Gerhardt. Major Paul pousou com um avião de caça, de instrução, e a torre de comando falou: olha, está acontecendo essa situação, o avião do piloto Jim O'Neill está completamente com voo às cegas, vê se você pode fazer alguma coisa. Ele rapidamente voltou, decolou com seu caça e foi atrás da aeronave. E conseguiu localizar a aeronave de Jim O'Neill, emparelhou ao lado dela voando e começou pelo rádio, esse diálogo depois da BBC divulgou, a falar com o Jim O'Neill, com o piloto. Falou: Jim, começou a falar: aqui é o Major Paul, eu estou aqui do seu lado, eu estou voando aqui do seu lado. E ele: a aeronave vai cair, eu perdi a visão, não tem controle nenhum. Ele: calma, Jim, calma, que eu estou aqui para ajudar. Você é um piloto muito bom, muito experiente, nós vamos pousar juntos, fique tranquilo. Ele foi falando com uma voz mansa, tranquilas, dando comandos bem precisos. Ele falou: olha, você está com... Qual é o nome daquele, sei lá, aquele volante ali que o piloto segura, né? Você está muito para a esquerda, vamos trazer um pouquinho mais para a direita. Isso, muito bem. Olha, estamos nos aproximando do continente, tem uma pista de pouso ali embaixo. Eu vou te orientar você a pousar nessa pista. Pode arriar o trem de pouso. Isso, vê se você consegue ver a alavanca. Isso, muito bem, vamos. Ele foi acalmando o coração de Jim. Jim estava muito nervoso. Ele falou: ó, abica agora em direção à pista. Ele abicou o nariz do avião em direção à pista. Ele falou: não, está muito baixo, levanta mais um pouco. Ele foi se aproximando da pista. Ele falou: não, você está indo com muita velocidade, vamos fazer, você vai encostar na pista, mas você logo em seguida decola, que você não vai poder pousar em segurança. Ele foi direto na pista, bateu e ricocheteou. Ele: calma, ele começou a ficar nervoso. E as pessoas a bordo do avião começaram a perceber que tinha algo errado, né? Aí ele subiu novamente com a aeronave, deu mais uma volta. Ele: vamos lá, Jim, eu estou com você, fique calmo, fique tranquilo. E pela segunda vez ele tentou pousar e novamente ele ricocheteou na pista e teve que subir direto. Na terceira vez, ele foi acalmando o coração do Jim. Jim foi sentindo confiança naquela voz que estava falando com ele, e pousou a terceira vez com uma segurança tremenda, um pouso perfeito. Quantas vezes, irmãos, nós vamos nos identificar com o que passou esse piloto Jim O'Neill? De repente, a gente é atingido por um AVC espiritual, né? Às vezes pode ser um derrame mesmo, físico, às vezes é um desemprego, você perdeu o emprego, às vezes você está numa situação de divórcio, uma situação de falência financeira, perdas de entes queridos, um filho que é doente, um filho que está nas drogas pesadas, um câncer, enfim, essas coisas horríveis que todo ser humano passa nesse ambiente chamado mundo, né? E nesse meio desse voo da nossa vida, a gente, numa situação dessa, fica como se tivesse um voo cego. A gente começa a sentir muito medo, né? E olha, às vezes você estava indo muito bem na vida, tinha controle sobre tudo, prosperidade financeira, né? Você não ficava nem resfriado, a sua beleza era fantástica, e você de repente se vê num voo cego, irmãos, numa situação que você não vê saída. E nessa hora você começa a ouvir muitas vozes, irmãos, que não são as vozes que você deveria ouvir. Os gurus de plantão, os coaching de plantão, né? Os demônios que também falam na sua mente, porque eles adoram horas de desespero.
gritam nos seus ouvidos. Certa feita, um pastor James Arthur, nos Estados Unidos, esses pastores que têm igreja televisiva, né? Que pedem pastores de teologia de prosperidade, etc., ele fez uma proposta para triplicar os rendimentos de qualquer empresário. E os empresários, os primeiros 50 empresários que depositassem na conta do pastor James Arthur a quantia de $9.000, seriam os 50 escolhidos para fazer um seminário de guerra espiritual de 5 dias, com jejum e oração, e ele garantiria que eles iam receber muito mais do que eles pagaram, iam triplicar suas vendas. Foi uma fila imensa. Todo mundo querendo, muita gente depositou dinheiro, mas apenas 50 privilegiados, entre aspas, foram escolhidos. Enfim, no meio desse retiro de jejum, eles estavam numa tenda e comeram um alimento lá que estava intoxicado. 3 morreram, não, 5 desses empresários morreram no meio do retiro. Foi um escândalo nos Estados Unidos. Por que eu estou contando essa história? Porque nessas horas é a hora que você sai correndo atrás de qualquer coisa, irmão. Atrás do profeta de plantão, do pastor que tem visão, né? Porque nessas horas que a gente vê as pessoas, como foi noticiado há pouco tempo, pegarem o Bolsa Família e, baseado naquelas propagandas diabólicas de Galvão Bueno, de Vini Júnior, convidando as pessoas a apostarem nos bets, estão levando famílias muito pobres a uma total falência, as pessoas apostando direto em bets, né? Pessoas que estão numa situação de desespero correm para um remédio tarja preta porque não conseguem dormir. Ou então faz empréstimos com juros altíssimos na mão de agiotas. Enfim, por quê? São vozes que você está ouvindo ao invés de ouvir a voz certa. Porque nessas horas, irmão, se você tem o costume, o hábito, aquilo que Jesus falou, entre no seu quarto, tranque a sua porta, fale com Deus com muita franqueza. Quer dizer, comece a criar um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, você vai conseguir ouvir a voz dele, porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É nessas horas que nós vamos ver esse Major Paul, ele tipifica o Espírito Santo. Porque naquele voo cego, desesperador, onde todos estavam correndo risco de vida, o piloto Jim O'Neill consegue discernir a voz daquele piloto que acalma o coração dele, que o ajuda a sair daquela situação. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. O problema é que a gente não dedica tempo para ouvir o Espírito Santo. Esquecemos que ele é uma pessoa, que ele é o Espírito do próprio Cristo. E eu preciso me relacionar com ele, irmãos. Ele está sempre presente conosco. Então esse é o segundo motivo. Com isso, a nossa fé vai ficando cada vez mais fraquinha. E o terceiro motivo é que nós não percebemos a presença dele, né? Consequência de tudo isso. Não buscamos o Espírito Santo, por quê? Porque às vezes estamos com preguiça, às vezes estamos sempre ocupados, às vezes estamos nas redes sociais, às vezes estamos nosso momento de lazer, que é prioritário, enfim, são muitas desculpas que nós damos para não buscar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o que é que acontece? Tá? Nessas situações, quando chega o AVC espiritual e a gente passa por um problema e fica como um voo cego, sem enxergar uma saída, a gente vai sentir desespero, a gente vai sentir medo. Muitos se desviam da fé nessa hora. Por quê? Porque não desenvolveram um relacionamento com Deus. Muitos acham, porque estão orando há muito tempo e Deus não atendeu, as pessoas vão esfriando na fé, deixando de ir aos cultos na sua igreja, deixando de ouvir a palavra, vão enfraquecendo cada vez mais. Porque estamos ignorando a presença de Deus. E o quarto motivo que nós não percebemos a presença de Deus é que nós vestimos coletes de culpa.
colete de culpa. Olha só, lá no Tennessee, não sei se essa lei continua em vigor, mas houve uma época que essa lei estava em vigor. Se um motorista fosse pego numa blitz, embriagado, ou tivesse ingerido uma quantidade grande de bebida alcoólica, ele era preso. Ele ia a julgamento. Tá? Se ele não matou ninguém, mas não causou nenhum acidente, ele então havia uma penalidade para ele. Ele tinha que vestir um colete laranja aberrante com letras garrafais escritos: "Sou um motorista bêbado que pus a vida de outras pessoas em risco", e tinha que varrer o acostamento da estrada durante 3 dias. Eu não sei se essa lei continua em vigor. Até que seria uma boa, né? Se tivesse aqui no Brasil algo parecido. Enfim, a gente não faz isso conosco? A gente não veste colete de culpa, irmãos? Abrimos o guarda-roupa da nossa alma, está lá vários coletes. Colete das escolhas ruins que nós fizemos ao longo da nossa vida, né? Coletes que causaram remorsos, coletes que a gente acha que desapontou Deus por causa de vários pecados que a gente cometeu. Ah, eu fui negligente com os meus filhos, eu fui um mau filho. E Satanás fica ali, ó, com seus demônios, tecendo coletes e dando coletes espirituais, jogando na mente das pessoas fortalezas mentais que vão escravizar a vida das pessoas. Né? Certa feita, isso aconteceu nos Estados Unidos, uma mulher muito rica, uma jovem senhora muito rica, ela procurou o pastor da igreja e falou: "Pastor, eu queria me oferecer para fazer uma faxina na igreja várias vezes na semana, lavar os banheiros, deixar tudo limpo. Estou me colocando como voluntária." E o pastor olhou para ela e falou assim: "Senhora, não há necessidade disso. Graças a Deus a igreja tem algum recurso, a gente contrata faxineiras para fazer esse serviço. Você não precisa fazer isso." Mas ela começou a insistir. E o pastor começou a perceber que o motivo era outro. Né? Percebeu que é algo muito comum que acontece, que a gente tenta compensar as nossas escolhas erradas, as nossas atitudes erradas feitas no passado, com outras coisas, entre aspas, espirituais, para aliviar a carga de culpa e tentar de alguma forma agradar a Deus. O diabo se aproveita disso, irmãos. Ele lança pensamentos para manter a pessoa encarcerada, levando uma vida desgraçada. E esse pastor começou a dialogar com essa senhora, dizendo: "Senhora, a senhora não precisa isso. Não, mas o senhor não sabe as coisas que eu fiz no meu passado, são terríveis." Aí ele vai explicando. Graças a Deus, esse pastor era um homem de Deus. Né? Nem sempre é, né? Mas esse era um homem de Deus. Foi explicando que ela estava com a mente encarcerada pelo diabo, levando uma vida desgraçada, dormindo mal. Culpa faz a gente dormir mal e cria e somatiza várias doenças no nosso corpo. E ele foi falando: "Senhora, a cruz do Calvário de Jesus Cristo destruiu todos os coletes de culpa. Por isso que os evangelhos têm, nos 4 evangelhos, cada um de uma forma, relata a paixão de Cristo, para que a gente nunca se esqueça do que Jesus fez por nós." E o pastor foi explicando a ela. Ele foi abandonado pelos discípulos ali no jardim do Getsemane. Foi preso como um bandido comum, levado à noite para um julgamento ilegal, porque aquele julgamento não poderia acontecer à noite. Sofre uma sentença de morte daquele sinédrio. Algumas pessoas cospem nele, esmurram ele, batem nele. Começa a apanhar a noite toda. Na sexta-feira de manhã levam ele para Pilatos, que é o governador da Judéia, colocado pelo imperador romano. Pilatos tinha toda a autoridade para soltar ele. Pilatos não faz, lava suas mãos numa omissão para agradar aqueles sacerdotes que estavam pedindo a morte dele. Entrega ele na mão de um bando de soldados maus, torturadores, que botam uma coroa de espinho nele, batem na cabeça dele, arrancam a pele dele toda com chicotes,
E ele já fraco, já totalmente debilitado, façam ele levar uma cruz atravessando toda Jerusalém para ser crucificado, a pior das mortes, a morte mais violenta que tinha, mais humilhante que tinha. E naquela cruz, naquele momento, ele se sente completamente desamparado. Ele grita, grita, Pai, por que tu me desamparaste? A Bíblia fala, irmã, que um justo nunca poderá ser desamparado. Isso é verdade, mas naquela hora ele não estava sendo justo. Ele estava recebendo todo o pecado da humanidade desde Adão. Deus estava matando ele. Deus Pai fica tão indignado com tanto aquilo, com tanto sofrimento. Queria como se ele tivesse dado um brado lá do céu, de repente faz um terremoto ali naquela região, mortos saem das túmulas e começam a entrar na cidade, o véu do templo é rasgado, Deus faz da 9 da manhã até as 4 horas da tarde, faz a terra ficar em trevas, em negritude total, um fenômeno que nunca aconteceu. Para quê? Todo aquele sofrimento. Por quê? Porque tudo isso, Isaías mesmo fala, que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar, porque nós éramos como ovelhas sem pastor, sem direção. Do 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pegou todos os nossos coletes de culpa, colocou nele. Cristo vestiu as nossas mentiras, as nossas traições, as nossas deslealdades, a nossa promiscuidade, tudo de ruim que o pecado trouxe. Cristo estava vestindo ele, estava vestindo para si. Levou o pecado de muitos, irmãos, de muitos. Tornou-se maldição no nosso lugar. Ele morreu para que a gente vivesse a sua vida. A senhora não precisa ter mais essa culpa. Deus está falando com a senhora agora que a senhora não precisa ter mais essa culpa, porque ele puniu o seu filho no nosso lugar. Morreu a nossa morte. Foi uma troca maravilhosa, irmão. E aquela mulher ouve aquela palavra do pastor, sai com o coração aliviado. É como se o pastor estivesse falando aos dias de hoje: você não precisa fazer mais nenhum sacrifício, nenhuma fogueira santa, nada disso. Deus já fez a obra. Não existe nada que você possa fazer que possa melhorar o que Cristo fez. Nenhuma boa obra sua vai fazer isso. Em 1987, irmãos, um voo da Northwest Airlines, assim que decolou, teve um acidente. Explodiu na pista, 155 pessoas mortas, todos mortos. Aquela correria, caminhão de incêndio, primeiro socorro, quando chegaram perto do avião, o que eles viram? Viram uma menininha de 4 anos, você pode ver isso na internet, andando toda com a roupa rasgada, com algumas cicatrizes. Meu Deus, o que essa criança está fazendo aqui? O nome dessa criança era Cecile Checan. Hoje ela tem outro nome, que ela está nome de casada. Aí começaram a ver onde ela estava, como ela surgiu. Será que ela... Aí foram ver, ela estava na lista de passageiros, ela estava naquele voo, ela foi a única sobrevivente. Aí as pessoas foram, cuidaram dela, cercaram ela depois, e depois foram conversando com ela e perguntaram o que aconteceu. E ela falou: não me lembro, eu só me lembro que minha mãe tirou o cinto e me agarrou, me cobriu com o corpo dela, então a mãe dela recebeu todo o impacto daquela queda do avião para poupar a vida dela. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele recebeu sobre si todo o impacto do pecado de Adão, que poderia ter extinguido a vida humana desde lá do Éden. Por isso que diz que o sangue de Cristo é conhecido antes do universo. Ele recebe, o Calvário foi apenas uma manifestação de algo que aconteceu na eternidade. Ele recebe aquele impacto dele, de todo o pecado. Ele nos abraça para evitar de sermos destruídos. Ele morre a nossa morte. Uma troca fantástica. Deus estava lançando toda a sua ira contra o pecado sobre ele. O pecado está aí, irmãos. Não destruiu tudo, mas ele continua trazendo guerra, vício, divórcio, suicídio, fome, violência social, corrupção, maldade. E Deus lançou toda a sua ira sobre ele. Uma troca maravilhosa. Por isso,
é um sacrifício suficiente, não precisamos fazer nada. Nossas boas ações não vão melhorar isso. É uma obra completa. Cristo é a minha justiça. Fomos justificados. Romanos 8 começa dizendo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. É um perdão irreversível. Deus sabe tudo dos meus atos, inclusive meus atos futuros. Já sabe o que eu vou fazer, tá? Dos piores aos melhores. Mas Ele olha para mim e cumpre aquela palavra que está em Salmo 103, verso 12, assim como o Oriente dista do Ocidente, eu afasto para longe as suas transgressões. Esse diabo chegar e falar, ó, tá lá o pastor Wagner, olha o que ele fez ontem. Deus vai olhar para mim, vai falar assim, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o sangue do meu filho sobre ele. Irmãos, a presença de Deus, os anjos olham para você e dizem o seguinte, ali está uma nova criatura, um novo sacerdote do Senhor, ele é templo do Espírito Santo, ele é um cooperador de Deus, e nós ainda vamos ser revestidos da glória de Cristo, vamos receber um traje, que é o nosso corpo de glória. Irmãos, não tem preço. Interessante que quando João tem a visão do Apocalipse, lá no capítulo 21, quando ele vê a Jerusalém descendo do céu para a terra, o mundo foi completamente transformado, não há mais pecado no mundo. Ele olha aquela cidade maravilhosa, ele vê os 12 fundamentos. Em cada fundamento da cidade está o nome de um patriarca de Israel, os filhos de Jacó. E olha que os filhos de Jacó, alguns eram barra pesadíssima, irmão. Está lá o nome deles. As portas da cidade é uma pérola gigantesca. A pérola é formada como, irmãos? É formada no meio do sofrimento, não é? Quando entra um grão de areia dentro da ostra, a ostra, para defender, envolve aquele grão de areia com nácar. Para quê? E ali vai formar a pérola. Ela, quer dizer, ela nasce no sofrimento, nasce no contrito. Sabe qual o nome que tem nas 12 portas? O nome dos apóstolos de Jesus que o abandonaram no Getsemane. Pedro até negou ele. Tudo isso, irmão, é uma esperança muito grande. A Bíblia diz que nosso nome está no livro da vida, escrito com sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, vamos prestar atenção na presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Vamos nos livrar desses coletes velhos que não servem mais, como diz o poeta Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Tá? Ele vai pousar o meu avião com segurança na pista da vida. Posso até não enxergar a pista, mas ele vai me dar ordens seguras, como o Espírito Santo usou aquele piloto da Força Aérea para dar ordens seguras para o piloto que estava com voo cego. Porque ele é nosso Yahvé, chamar, nosso Deus presente em qualquer situação, habito com contrito de coração. Ele é Emmanuel, Deus conosco, eu sou templo do Espírito Santo. Então vamos aquietar nosso coração, irmãos. Vamos esperar sempre grandes livramentos do Senhor. Por mais que sejam longos o período de dor e de sofrimento, sempre haverá um livramento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que o Senhor sempre esteja convosco. Amém? Deus te abençoe, irmão.